Olha, meninas, eu queria começar essa conversa a partir do tópico dos desafios atuais. Por que desse tópico? Até para, digamos, ter um ponto de partida, quem estiver acompanhando esse bate-papo da gente aqui, entender, digamos, a dinâmica das lutas atuais, se puder colocar dessa forma. A gente avançou, né, como sociedade, assim, apesar de eu considerar que os bons sempre foram bons, assim, sabe? Mas a gente avançou como sociedade, de maneira geral, com certeza. Mas ainda existem lutas, como vocês destacaram, a serem conquistadas. Então, assim, para quem está acompanhando a gente, quais são os desafios, quais são as conquistas que ainda faltam para a mulher? Olha, Renato, se você me permite a fala, acho que é importante a gente aproveitar o espaço e trazer dados, contra dados, não há argumentos. E aí eu coloco uma visão mais ampliada às questões individuais ou até questões relacionadas a dogmas e começo a contextualizar levantamentos. Por exemplo, o último levantamento do IBGE em 2022 ainda reflete uma diferença de 22% em relação à diferença salarial da mulher, né, considerando a mesma função, né? O mesmo IBGE traz que as mulheres em posições de liderança ainda é muito abaixo, né, considerando formação, tempo de casa, em relação a homens, né? Ainda há pesquisas, né, super atuais que apontam que a cada hora 6 mulheres ainda são mortas por feminicídio, né? Então, e imagino que seja por aí o começo das nossas bandeiras, se assim eu posso falar, né? Primeiro passando aí por uma questão de políticas verdadeiras, né? De uma flexibilidade da sociedade, mas um ponto que eu acho bem interessante, que minhas companheiras podem me ajudar a embasar aí, seja na ampliação de consciência. E na ampliação de consciência não existe gênero. Né? Então, eu acho que esta é uma luta, é uma luta que vale muito, né? A gente começar a se embasar pela ampliação de consciência, né? E por reconhecer, né? Quando a gente reconhece, e talvez daí a importância do dia, ainda que muito vendido ao capitalismo, ao comércio, o Dia das Mulheres, ainda que envolvido em causas que talvez não sejam tão nobres, mas ainda assim como um lembrete do simbolismo do que foi a luta e de que essa luta, Renato, na minha mera opinião e companheiras, ainda está muito no início em termos de avanço, abre-se aí uma discussão pertinente ao nosso papel, às coisas que já foram diferentes, talvez não por desejo pessoal, mas também, mesmo que deficitária, políticas públicas, por avanços individuais. Hoje temos muitas mulheres em tantos outros cargos, né? E começou por elas essa iniciativa e que tiveram que travar aí muitas batalhas pessoais, inclusive para estarem, para abrir espaço, para inclusive hoje a gente ter aqui a autonomia de estarmos conversando, não é? Nós aqui sobre um tema como esse. Então eu imagino que temos sim um caminho muito longo ainda, Renato, de avanços, né? Em muitos recortes da sociedade, mas na minha opinião também temos alguns avanços e estes passando por consciência. E na consciência a gente não fala de gênero, porque para construir uma sociedade melhor, a gente está falando de homens e mulheres, não é? Tem uma psicóloga que é Ana Maria Rossi, e ela fez uma pesquisa com 3 mil mulheres, tentando descobrir qual que é o estresse principal da mulher atual. 26% das mulheres que responderam disseram que o estresse é financeiro. E cada vez mais, e 21% disseram que é o estresse da maternidade. Então, se hoje temos o estresse financeiro e o estresse da maternidade como um principal fator de estresse do feminino, a gente ainda não solucionou muitas coisas. Por quê? Porque hoje a mulher ela tem que se dividir em 2 papéis dentro dessa tal conquista que a gente está falando. E quando ela conquista esse lugar de trabalho, a gente vê que o número de divórcios aumenta. Coincidentemente ou não, a mulher desempenhar 3 papéis, que é o papel da empresária, que é o papel da mãe, e é o papel da esposa, porque daí na pesquisa
mostra que 13% do estresse feminino é em relação ao companheiro. Por quê? Porque eu acho que o homem, como vocês citaram aí no decorrer da conversa, pode estar um pouco perdido nesse momento. E eu não estou falando do... Aqui no Brasil, eu não sei se a Suzana conhece, aqui a gente tem um termo esquerdomacho. Aquela pessoa que publica a frase bonita, somos mulheres, mas quando conversa com um amigo assim de canto da mesa, está falando da mulher, está, digamos, dando conotações não tão legais, e assim, não desse, sabe? E também não do machista. Estou falando dessa pessoa que talvez esteja ali perdida, sabe? E a sociedade está enxergando ele como machista, mas só porque ele está um pouco com restrição à causa. Acha que faz sentido esse tópico para a gente encerrar a conversa? Acho que amarraria bem tudo que vocês trouxeram. Bom, eu acho que sim, Renato, eu atendo homens, né, como nossa colega falou, a saúde mental dos homens também tem sido muito prejudicada, muitos buscam apoio, buscam autoconhecimento para se reconfigurarem nesse modelo que, na minha concepção, estamos passando por uma nova revolução, Renato. Passamos lá pela revolução industrial, pela revolução da tecnologia, e agora, no meu ponto de vista, estamos passando por uma revolução emocional, e isso não tem gênero. Somos homens, mulheres, todos aí, de alguma maneira, dentro desse sistema e querendo ficar bem, querendo o melhor, né? Então, eu imagino que todas as formas de preconceito, assim como de violência, né, para a gente tentar buscar um viés de cura, digamos assim, de melhora, o primeiro passo é reconhecer, né? Então, se os homens que estão nos ouvindo não estão se enquadrando, estão com dificuldade, né? Busquem autoconhecimento, leem, colocar no papel, né, como era o modelo de avô, de irmão, e ver se isso ainda se enquadra, se isso ainda dá certo, assim como nós. Né, eu acho que o autoconhecimento está aí, mais acessível, graças a Deus, com informação de qualidade, assim como o que estamos promovendo aqui nesse papo maravilhoso, né, que é para abrir pensamentos mesmo, abrir caixinhas, né? Eu estou assim, está dando certo, né? Então, imagino que seja por aí, Renato. Ao meu ver, eu acredito que, é isso que eu dividi com vocês aqui, foi um pouco mais provocativa, mais fora da gente só falar da mulher, mas o poder da mulher, principalmente, é saber falar desse todo. É só a mulher normalmente ela acessa emoções mais rápido, ela tem um senso comum mais rápido na hora de olhar para o ser humano como um todo, é por isso que ela tem o dom de ser mãe. Né? Isso não foi por um acaso implícito dentro do feminino. Assim como o homem tem o poder de ficar rico mais rápido do que a mulher, isso é fato, gente. Porque ele tem hiperfoco mais fácil do que a mulher que é multifocal. Eu estou falando de genética. Eu estou falando de formação do cérebro feminino, formação do cérebro masculino. Somos diferentes. E o diferente se complementa. Eu até anotei o que a Yara falou que eu adorei. Os opostos complementares. É porque existe dois polos. Esses polos é para a união da evolução que vem através da procriação. Certo? Estamos ok aqui, né? Mas eu acredito que para os homens, e eu trago isso muito de autorreflexão, e aí eu dividi tudo isso com vocês aqui, porque eu acredito que os homens precisam vencer o medo de estar errando. Esse ego do masculino, que foi muito machucado durante anos, de que ele tem que ser toda a fortaleza, de que ele tem que ser toda a provisão, né? De que ele tem que ser todo o responsável, ele pode abaixar um pouco agora, ele pode dividir, né? E o papel do feminino desse acolhimento não é que ela vai substituir o papel do homem. Quando a Suzana fala da particularidade dela, a Suzana, foi um grande wake-up call para mim. Porque quando eu disse ali um pouquinho atrás que meu pai me ensinou a ser como ele, aos meus 30 e poucos anos eu falei, caramba, mas agora eu aprendi a me comportar como o meu pai, então eu virei uma mulher com uma energia masculina muito alta. E não é o que eu quero mais. Eu não quero dar conta de tudo. Eu quero apoio. Eu quero divisão.
Eu não quero ser forte o tempo inteiro. Eu quero chegar em casa e ser mulherzinha, vulnerável. Eu não quero mais intimidar. Eu não quero que os homens se sintam intimidados porque a Samantha é empresária, porque a Samantha deu conta de muitas coisas, porque foi uma maneira dela sobreviver. Eu quero um cara que admire, honre isso, mas que ele cumpra o papel dele de homem na minha vida. Então, quando eu trouxe tudo isso para minha reflexão, é porque eu estava sobrecarregada. E a gente tem que, na verdade, dividir essa sobrecarga. Então, tanto o homem quanto a mulher, eu acredito que está na hora da gente fazer uma live sobre opostos complementares, de como a gente começa a dividir as cargas, dividir o amor, dividir a felicidade, dividir os problemas, o que até a morte nos separe na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, é a divisão, é o balanço, é o equilíbrio, a gente se precisa. E o homem, por não ter tido acesso às emoções durante toda a sua formação, porque é quase como se fosse o proibido, também o adoeceu, também coloca ele hoje num lugar de extremo desconforto, porque qualquer coisa que ele faça, muitas mulheres estão usando de todo esse feminismo, de todo machismo, de tudo machu, para se defender de algo que de repente nem está a atacando. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando eu sei a mulher que a Samantha nenhum machismo pode me atingir. A não ser que seja uma violência extrema. Mas não existe machismo que me atinja, porque eu sei me posicionar. Se amanhã um homem me interromper dentro de uma reunião, por um viés inconsciente de machismo, eu não vou chamar ele de machista. Eu vou falar, desculpa, só um segundo, eu só vou terminar porque você me interrompeu. Deixa eu só terminar minha fala, por gentileza. É o meu posicionamento como mulher. Eu não preciso chamar ele de machista. Eu não preciso intimidá-lo. Eu não preciso ser violenta com ele. Porque a violência não está só no ato de bater ou matar. A violência está na nossa força corporal de verbalização, de comunicação. E a mulher precisa tirar essa capa também em relação aos homens. E os homens também perder esse medo da mulher empoderada. Artes da mulher honrar o que o homem tem para oferecer e o homem saber honrar o que a mulher tem para oferecer, independente dos papéis sociais. Eu acredito que o amor vem para trazer essas disrupturas mesmo. A gente está num momento de não separar mais, mas se complementar, sabe? A gente está aqui para contribuição e não para separação. Então, quanto mais a gente conseguir enaltecer e fortalecer essas pontas, mais seremos né? E eu acredito que melhor será a sociedade como um todo. Todos estão sedentos de saúde e de amor, né? Então, quando a gente vai trazer pautas, que a gente traga pautas que faz as pessoas estarem mais próximas e não separadas.